Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos do Tabuleiro. Estou hoje aqui a inaugurar um novo espaço. Esta é uma das salas onde eu tenho alguns dos jogos, algumas das principais seleções e as coisas que eu gosto mais de ter ainda mais por perto. Portanto, é neste sítio onde eu, neste momento, aqui neste novo espaço, jogo. E tenho alguns dos jogos, muitos outros estão noutra secção e mesmo os sítios onde fiz os outros vídeos ainda noutra sala ao lado, onde eu faço os protótipos e construo jogos e essas coisas. Aqui vou voltar a uns vídeos típicos que eu tinha aqui no canal, que eram estes vídeos de comparação de jogos. E neste caso vou começar e voltar esta rúbrica aqui pelos dois principais e dois dos jogos que eu mais gosto e que finalmente acho que vou estar em condições para poder comparar o Brass Birmingham com o Brass Lancashire. E vou ter aqui um ao lado do outro. Penso que assim dá para irmos falando deles. Neste caso, esta rúbrica vai ser mais fácil e mais difícil. Como sabem, eu costumo ir falando de tópicos, ou seja, de aspectos específicos em que eu comparo um jogo com o outro. Neste caso, no fundo, os dois jogos são praticamente a mesma coisa. Portanto, não há aqui assim tanto para se comparar em algumas dimensões. No entanto, há diferenças que importa destacar, especialmente porque é uma dúvida constante, por serem praticamente o mesmo jogo, qual devemos comprar ou qual será aquele que é melhor para o nosso grupo, para as nossas preferências ou para aquilo que possamos querer fazer com o jogo. Depende, há muitas possibilidades. Então, vamos começar aqui pelo tema. E, no fundo, o tema é basicamente a mesma coisa. Estamos aqui nos inícios da Revolução Industrial, aqui na Inglaterra, embora se passem em locais diferentes e tenham uma ligeira nuance na narrativa. Aqui, por exemplo, o Brass Birmingham leva aqui para um lado do uso da cerveja e de um lado social, que é o alcoolismo, que teve e continua a ter um efeito ainda considerável e teve nesta altura, embora isso seja uma abstração que possamos até ignorar no jogo. Podemos até nem querer saber o porquê da cerveja estar aqui representada no Brass Birmingham. Mas no fundo não são a mesma coisa. Trata-se de um jogo em que a narrativa e o tema é produzir estes recursos, estes bens, tal como as matérias-primas e as fontes de energia e o sistema de transportes para podermos produzir e escoar estes bens. Portanto, basicamente o mesmo tema. Quanto à arte gráfica, estamos também a falar da mesma coisa. Ainda que talvez aqui no Birmingham consigamos ter um tabuleiro um pouco mais claro, até na capa, mas depois o tabuleiro de jogo não é assim tão diferente, apesar de uns tons ligeiramente mais claros aqui no Birmingham do que no Lancashire. Sobre a arte gráfica, especialmente na capa, eu gosto mais da capa aqui do Lancashire, porque acho que está muito próxima daquilo que é a industrialização, e aqui no Birmingham existe aqui uma alusão ao tal álcool, portanto nós vemos, e eu sei que até uma parte da capa não foi incluída porque mostrava aqui ainda mais essa dependência e esse degredo social associado a este consumo excessivo do álcool. Mas, do ponto de vista gráfico, eu acho que eles estão excelentes, renovando aquilo que era um design muito antigo na parte gráfica, se bem que o facto de terem ido para estes tons escuros, quer nos dois jogos, para lembrar este período da Revolução Industrial e do efeito do carvão e do fumo e de todos esses resultados do uso de maquinaria, até sem questões ou sem consideração com as questões ambientais, está claramente traduzido no jogo neste ar negro, neste ar escuro, sendo que também as Ilhas Britânicas aqui são dadas a um tempo não muito soalheiro. Portanto, eu diria que essa parte gráfica ajuda ao jogo, ajuda a criar esta narrativa de um momento de desenvolvimento industrial, mas que ao mesmo tempo não foi bem de desenvolvimento económico e social para toda a gente, foi mais de económico para uma pequena franja que beneficiava mais diretamente deste processo de industrialização, enquanto uma grande parte da população realmente tinha grandes problemas sociais, e nós vimos depois o reflexo disso nas décadas e no século seguinte, com todos os movimentos sociais
criados a partir deste processo de industrialização. Quanto aos componentes, os componentes também são praticamente iguais, não há aqui grande diferença, são peças de cartão, cartas e cubos, portanto são a mesma coisa, não há grande coisa a comparar. A diferença é que nestas edições nós podemos incluir as Iron Clays, que são estas fichas que se aproximam de fichas de póquer. Eu vou mostrar as minhas aqui tentando algum detalhe. Estas fichas de póquer é uma edição dispendiosa e acho que até está difícil de encontrar neste momento, mas isto vem trazer uma nova experiência ao jogo, por causa do peso, da textura, do aspecto gráfico, mas isto não vem incluído na versão base. Isto vinha na altura da edição de Kickstarter, porque quando foi feito o Kickstarter deste jogo vinha com os 2 jogos e isto, e eu também aproveitei para incluir no jogo, podem ver, miniaturas dos comboios e dos barcos, porque é um dos meus jogos preferidos e acho que melhora bastante a experiência tendo estas miniaturas que podemos fazer com impressão 3D e que funciona para os 2 jogos. Quanto a interações, é aqui que começam a haver algumas mudanças. Claramente aqui o braço Birmingham está mais pensado para gerar mais interações. O facto, ou seja, os 2 jogos têm interações porque nós podemos usar, por exemplo, nós podemos usar o carvão, podemos usar as linhas, as comunicações, quer de barco, quer de comboio, dos outros jogadores. Quem vai primeiro aos sítios faz os efeitos, pode vender as mercadorias, pode ativar a venda e as pecinhas, mas aqui no braço Birmingham leva para um outro nível este facto de ter a cerveja, que é um requisito necessário para fazer as vendas, e nós podemos usar também a cerveja dos outros jogadores para poder fazer as nossas próprias vendas, sendo que quando consumimos a cerveja, tal como acontece com o carvão e com o ferro, vai também ativar rendimento para o jogador que era dono dessa indústria produtora de cerveja. Portanto, aqui eu acho que as interações são muito mais interessantes. Portanto, eu aqui prefiro as interações nessa perspectiva. Quanto a mecânicas, são muito parecidas, sendo que podemos falar aqui nas mecânicas com uma relação com a economia de jogo. Eu diria que o braço Birmingham é muito mais apertado, porque para já o mapa é mais pequeno, tem menos zonas, e o facto de ter aquele sistema aleatório que determina se podemos vender ou não para o mercado externo e a que preços, pode fazer com que tenhamos que correr para ir lá rapidamente, tornando ainda mais dura a luta por conseguir ter sucesso nas vendas, que se traduz na nossa capacidade económica de gerar rendimento todos os turnos, torna o jogo mais apertado e mais castigador, ou seja, se não vamos a tempo já não poderemos vender para o mercado internacional e teremos que nos focar no mercado interno, que pode não estar, ou seja, o nosso jogo pode não estar muito conveniente ou pode não ter sido pensado para isso e depois já não temos maneira de recuperar, enquanto aqui no braço Birmingham nós temos sempre este sistema da cerveja que nos permite usar a nossa ou dos outros para continuar a vender, sendo que existem obviamente uns sistemas de incentivo, de feedback para vender primeiro, tem mais benefícios, mas não corta, não limita como aqui no Lancashire. Este mecanismo de aleatoriedade eu também não me... assim, até acho interessante para criar aquela incerteza, mas de facto prefiro mais este, de haver a expectativa de poder fazer a minha própria cerveja para fazer a venda, ou estar à espera daquilo que os outros podem fazer, leva-me mais a pensar no jogo dos outros, de um modo mais ativo e não simplesmente como uma corrida, que é o que acaba por acontecer neste. Quanto à complexidade e curva de aprendizagem, acho que é exatamente a mesma coisa, não é propriamente difícil. Talvez aqui o Birmingham seja um bocadinho mais complexo, porque esta necessidade de ter ainda o acesso à cerveja e também de haver mais dois tipos de mercadorias para exportar pode aumentar mais a complexidade. Há mais peças, há mais coisas para montar, o que leva a que, por exemplo, a configuração, o setup do jogo, a configuração inicial do Birmingham seja muito pior, porque tem muito mais coisas para montar e eu diria que ter aqueles separadores para fazer a separação das peças, isso existem impressões 3D disso, é muito recomendável para este jogo. Eu ainda não tenho, mas vou tentar arranjar. Quanto à dimensão tática e estratégica, eu acho que os dois têm essa dimensão, sendo que provavelmente a parte tática pode surgir mais aqui no Birmingham, porque o facto de abrir cerveja durante o jogo é qualquer coisa que nos pode fazer alterar os planos, enquanto no Brass Lancashire
a parte tática pode-se destinar também àquilo que os outros jogadores abrem, como acontece nos dois, mas este efeito da corrida, o que faz com que quando se esgota o mercado internacional nós tenhamos que nos focar no outro, mas isto é qualquer coisa que nós podemos prever, uma coisa mais estratégica, portanto eu diria que o Lancashire seja talvez mais estratégico e o Brass Birmingham tenha também a parte estratégica, mas tenha também uma parte tática muito considerável pelas interações normais dos caminhos de ferro que se fazem, ou dos caminhos de água, mas também pelo fator da cerveja e das outras indústrias que há em ambos os jogos. Quanto a número de jogadores, eu diria que são praticamente equivalentes, sendo que provavelmente o Birmingham, como tem mais interações, seja melhor a 3, 4, e o Lancashire eu diria que joga a qualquer quantidade de jogadores, mas também 3 será provavelmente o número ideal para ter um jogo um bocado mais fluido e mais rápido, porque os dois jogos podem ser dados a algum tempo longo, porque podem levar a alguma paralisia de análise dos jogadores e porque, de facto, às vezes é difícil planear os turnos porque podem abrir novas possibilidades resultante daquilo que os outros jogadores fazem, mas também das cartas que nós temos, porque nos podem condicionar muito o tipo de ações que fazemos e isso relaciona-se também com a aleatoriedade das cartas nos dois jogos, mas isso é igual para ambos. Quanto à duração, os dois jogos são longos, eu diria que talvez o Lancashire se consiga jogar um bocadinho mais rápido, porque há menos coisas para considerar e um mapa mais pequeno. Diria que talvez seja por aí. Quanto à rejogabilidade, eu acho que é igual, a rejogabilidade é igual nos dois, portanto também não há grande diferença, sendo que é uma elevadíssima rejogabilidade, porque o jogo vai ser sempre diferente, se bem que o Birmingham talvez tenha um bocadinho mais, porque os mercados para onde podemos vender mudam, pelo menos o tipo de bens que vão estar em cada um não é sempre igual, sendo que existem mais bens para vender e disto resulta uma análise combinatória de coisas que talvez o leve a ter um bocadinho mais de rejogabilidade. Quanto a preço e acessibilidade para os encontrar, eu diria que conseguimos encontrar os dois, nós conseguimos encontrar isto também em edições de várias línguas, porque o jogo não tem dependência de língua, embora possam querer ter o livro de regras à mão numa língua que vocês compreendam, porque podem, e surgem quase sempre dúvidas, aliás, até me surgem às vezes dúvidas quando estou muito tempo sem o jogar, e a ajuda dos jogadores também é importante. Mas o jogo em si não tem texto, portanto, torna que possamos talvez comprá-lo a um preço mais ou menos equilibrado, ou mais ou menos não muito dispendioso, não muito caro, se considerarmos as várias línguas possíveis, e nós, por exemplo, aqui em Portugal, não temos a edição portuguesa do jogo, mas conseguimos ter as edições vindas de Espanha, o que nos também pode fazer reduzir o preço, sendo que neste momento o jogo não está barato, especialmente a partir do momento em que aqui o Brass Birmingham entrou no número 1 do Board Game Geek, os preços tenderam a crescer, portanto eu diria que neste momento o jogo deve-se conseguir apenas por cerca de 70 euros, que não é um preço propriamente barato, mas neste momento estes jogos deste tipo andam todos nessa gama de valores, portanto não é nada muito fora da norma. Portanto, fica aqui a minha análise por tópicos. Do ponto de vista do meu preferido, é o Birmingham, porque está relacionado com as minhas preferências pessoais. E é quase sempre assim, apesar de tentarmos sistematizar estas opiniões, eu prefiro aqui o Birmingham porque gosto de ter mais liberdade nos jogos. Gosto que os jogos me deixem fazer mais coisas e eu sinto que o Brass Birmingham me deixa fazer mais coisas e me deixa mais na expectativa daquilo que os outros vão fazer por causa deste efeito da cerveja. E também por ser sempre diferente dos mercados onde eles vão abrir e aquilo que vamos poder vender. Portanto, gosto mais do Birmingham por isso, mas estou sempre muito disponível para jogar o Lancashire porque também é muito bom, são muito parecidos, têm estas diferenças naquilo que é as interações e o facto de nos sentirmos mais restringidos ou não, mas por isso eu pessoalmente, dadas as minhas preferências de jogador, prefiro o Brass Birmingham, mas eu percebo que algumas pessoas preferem aqui o original, o Brass Lancashire, talvez por este efeito também nostálgico, porque começaram provavelmente a jogar este. Eu comecei por este, pelo Birmingham, e provavelmente também isso influenciou a minha opinião. Então pronto, fica aqui esta minha opinião comparativa, também com as minhas partilhas pessoais de preferências e algumas dicas de algumas coisas para melhorar a experiência com estes dois magníficos jogos. E fica aqui o contributo e fico também curioso para saber as vossas opiniões e os vossos comentários. Portanto, vemo-nos por aí. Obrigado, adeus.